Aoba, tudo bom? Hoje eu quero mostrar para você a como usar a caneta, a Pen Tool. Pode ser no Photoshop, pode ser no GIMP, pode ser em qualquer outro programa que tenha a função Pen Tool que vai funcionar de boa. O que eu quero explicar? Quando você está começando, às vezes o pessoal não usa a ferramenta caneta, que é essa daqui, porque ou às vezes tem medo, ou às vezes acha difícil de usar, mas na verdade não é tão difícil, tá vendo? Ela é essa ferramenta que você faz a seleção ou faz uma forma segurando e arrastando. Não é muito difícil, é que no começo pode parecer complicado. Eu, principalmente no começo, não usava ela porque eu achava muito difícil. Eu usava o laço poligonal, que pode ser que esteja certo, mas ao mesmo tempo dependendo do que você vai fazer, não fica muito bom, tá vendo? Ele fica com esses pontos muito reto, muito afiado. Então, dependendo do que é, ele é bom, dependendo não é muito bom não. O que eu uso mais é a Pen Tool, porque ela é mais versátil, mais fácil de usar, pra mim. Então, eu quero mostrar o basicão dela e mostrar uma dica que ninguém tinha me dado no começo. E aí eu vi num vídeo gringo, o cara só comentou e isso mudou totalmente a forma como eu uso a caneta. Caneta Pen Tool, né? Então vamos lá. Eu vou recortar essa foto, essa mão, né, com o celular, como se eu fosse fazer uma thumbnail ou uma edição com essa mão aqui. E vamos começar aqui por baixo, você começa de onde você achar melhor na sua foto, né? Como funciona a Pen Tool? Você pega ela e cada clique seu, ela faz uma reta. Se você só clicar, ela vai fazer uma reta. Porém, se você clicar e arrastar, você vai ver que vai surgir esses dois pontos, e esses dois pontos são as curvas. Então, você vai pegando o jeito de como funciona essa curva, mas basicamente é a direção para onde essa curva vai. Vamos imaginar que esse ponto aqui de cima, eu vou colocar aqui bem grandão para a direita, e quando eu clicar em outro ponto aqui, você vê que ele faz essa curva acentuada. Se eu fizesse essa curva para baixo e clicasse no mesmo ponto, ela ia fazer para baixo. Você vai pegando o esquema. Porém, vamos imaginar que a gente vai fazer a seleção dessa curvinha aqui da mão. Então a gente começa clicando aqui embaixo e subindo, né, porque você quer fazer a curva para cima, e clicando nessa ponta. Tá vendo que a curva ficou muito para cima, porque você não vai saber a precisão exata que vai colocar? O que você pode fazer? Se ela ficou assim, você pode segurar Ctrl e vir aqui na bolinha da curva e segurar e arrastar para baixo, que ele vai alterar a curva. Ou, se você achar melhor, você pode criar um ponto reto aqui embaixo e aqui em cima, quando você for criar, você segura para fazer essa curva. Vai muito do seu tipo de seleção, ou às vezes como está a curva do local. Eu normalmente costumo fazer assim, segurar aqui para cima e ajeitar depois. Nem aqui ficou quase certinho, não ficou tanto, mas dá pra gente ajeitar. Ou vamos imaginar que você subiu aqui e clicou sem querer para cá, assim, ó. Ih, puta, coloquei errado. Tem que ficar apertando Ctrl Z toda hora? Não necessariamente. Vamos supor que você colocou errado, você pode segurar o Ctrl e vir no quadradinho e arrastar para onde você quer. E depois você vai ajeitando a curva conforme for melhor. Você pode vir aqui e ir arrastando. É bem de boa, é tudo você pegar o jeito. Uma coisa importante também de ressaltar, se você for fazer uma seleção, que nem você vê aqui que o contraste está forte, então tá a pele da pessoa, tá esse risco preto, que é tipo como se fosse é o contraste entre o fundo e a pele da pessoa. Quando a câmera é boa, ela faz esse risquinho preto, ou um risquinho branco também. Mas vamos supor que a sua não tem esse risquinho para você ter a precisão de onde vai ficar. O que eu sempre falo, faz a seleção dentro do objeto. Tá vendo aqui? Eu vou colocar um pouquinho para dentro, ó. Sempre um pouquinho para dentro. Por quê? Se você coloca para fora, vamos supor, você fez assim, dessa forma. Na hora que você cortar, vai ficar esse risco aqui, vai ficar estranho. Você vai ter que ficar aparando essa parte e ocupa muito tempo. Então sempre faz um pouquinho para dentro, não é muito também, né? Você não vai fazer dessa forma assim. Você faz só um pouquinho, só para evitar trabalhos futuros, que já fica certinho. Bom, uma outra coisa que é muito importante para você usar a Pen Tool, vamos fazer a seleção aqui dessa parte da mão aqui. Eu vou segurar o Shift que ele faz reto, tá vendo? Ele faz reto na diagonal, na horizontal, na vertical. Vou segurar o Shift aqui, né, para começar reto para cima. E aqui eu só vou dar uma ajeitadinha. Dependendo da seleção, não precisa ficar exato, né? Que nem aqui essa parte é pequena, não vai dar nem para notar que tá muito fora aqui. A pessoa não vai saber como é que é a parte real ali. E aí você faz essa parte aqui. Aqui tá vendo que ele é meio... Se ele fosse reto, daria pra gente fazer assim. Porém, como aqui é tortinho, a gente vai só segurando e arrastando, tá vendo? A dica importante que eu queria dar é o seguinte. Sempre tenta deixar a curva, tá vendo essa pontinha da curva, direcionada pro lado que você quer ir. Então, como a gente vai fazer o contorno aqui do celular, você aperta aqui e vai deixando mais ou menos para onde você quer que ela vá na próxima curva. Tá vendo que ela vai... Imagina que é um caminho, né? Você deixa ela mais ou menos direcionada. Ó.
porque facilita muito. O que eu fazia muito no início era o seguinte, vamos só selecionar até aqui em cima. Selecionou até aqui em cima, eu não sabia o que eu fazia depois, porque às vezes eu fazia assim, ó, e quando eu fosse clicar ele fazia essa curva grande, e aí eu não sabia como que eu arrumava isso aqui, porque se eu segurasse Ctrl aqui e abaixasse, ele fazia isso aqui, ó, tá vendo? Ele dá essa curva muito grande, e eu não queria isso. Uma forma de você arrumar isso daqui, tá vendo que aqui ele ficou muito torto? Você pode segurar o Alt. Se você segurar o Alt e clicar, ele só vai mudar a curva que você está segurando, não vai mudar as duas junto, vai mudar apenas uma. O Ctrl, ele muda as duas, tá vendo? Ó? Ele muda de cima e a de baixo. O Alt, ele só muda a de cima. Dependendo do que você vai fazer, isso aqui pode ficar um corte grotesco. Porém, você pode ver que aqui a diferença é grande, é um ângulo muito forte entre o celular e o dedo. Então não tem problema segurar o Alt e dar uma arrumada aqui. Depois é só ir selecionando aqui, conforme eu fui explicando antes. Lembrando que isso aqui é treino. De primeira, às vezes não vai sair uma coisa interessante. Uma outra coisa também que você pode fazer com o Alt é isso aqui. Tá vendo aqui que ele ficou aqui? De vez de você arrastar para cima, é bom fazer isso aqui, né? Mas se você não quiser arrastar para cima, você pode vir com o Alt e clicar em cima do quadradinho, que ele vai cortar aquele ponto que ficou para fora. E aí o próximo ponto vai sair reto. Então o Ctrl arruma, o Alt você pode fazer assim, ou clicar aqui e ele corta aquele ponto, como se ele tivesse aparado ele. E depois é só você fazer a seleção. Vai dando zoom, tira o zoom para ver onde está a seleção e tudo mais. Eu vou fazer a seleção aqui de uma forma mais rapidinha, porque a parte básica eu já expliquei. E depois eu já volto para explicar como é que faz a seleção, até porque só você fazer essa seleção não vai de fato selecionar, você não vai conseguir editar a camada, você só está fazendo a demarcação dele. Então, quando eu terminar aqui, eu volto para mostrar como é que você faz a seleção dela. Só lembrando que é um trabalho meio trabalhoso, né? Um trabalho trabalhoso esse aqui. Então vai com paciência, não faz as coisas correndo. Se você quer fazer uma coisa profissional, não adianta você querer fazer tudo correndo, que nem um maluco. Às vezes nem importa tanto o recorte, tipo assim, você quer fazer uma coisa rápida, tudo bem, não tem problema. Mas se você quer fazer uma coisa com detalhe e tudo mais, você tem que fazer com calma. Fazer as coisas rápidas normalmente não dá muito certo não. Beleza, tô terminando aqui a seleção. E aí para finalizar a seleção a gente sempre tem que fechar. Então o ponto final tem que se ligar ao ponto inicial. Então aqui é meu ponto final e aqui é o ponto inicial. Só dá um clique que ele junta. Você vai ver que ele ficou tudo azul, ficou todos os quadradinhos azuis. E o que a gente vai fazer agora? Você pode apertar com o botão direito e criar seleção, ou você pode vir aqui em cima e seleção. Dá para fazer o que? Dá para você selecionar, criar uma máscara ou fazer uma forma. Normalmente a máscara eu uso pouco, porque dá no mesmo, seleção na máscara, para o que eu uso vai dar no mesmo. Mas, ou se você quiser criar uma forma personalizada, dá para você criar também. Mas no meu caso, eu vou fazer a seleção, porque o que a gente vai fazer aqui é recortar esse celular. Então, clicou em seleção, ele vai aparecer essa telinha. E o que é importante você clicar? Na maioria dos casos, é bom você clicar em suavização de serrilhado e colocar pelo menos um aqui, que ele vai dar tipo uma borradinha em volta. Isso é bom para poder encaixar as imagens, porque se você faz um corte muito reto, vai dar para ver muito claramente as imperfeições do corte que você fez. E se você coloca pelo menos um de suavização, ele dá uma leve melhorada. Eu vou até mostrar a diferença, ó. No 0, criou a seleção, e eu vou dar um Ctrl J, que é para jogar para uma camada de cima. Então o celular agora está separado. Aqui eu vou colocar um fundo escuro, para vocês poderem ver a diferença. O fundo escuro não ficou tão bom do que eu quero mostrar. Vamos botar uma cor nada a ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando fica fica muito reto os cortes. Aqui não ficou tão ruim porque a qualidade da imagem tá boa. Mas quando a imagem às vezes é de uma câmera ruim ou é um print mais ou menos, não fica tão bom porque o corte fica muito reto por uma qualidade não muito boa. Então por isso que eu sempre coloco pelo menos um de desfoque por conta disso. Então, apertar com o botão direito aqui, criar seleção, e eu coloco 1 para ficar melhor. Sempre coloca 1, eu não passo de 1 também, porque senão fica muito forte esse desfoque. Depende muito do que você vai fazer, mas pro meu caso 1 já está ótimo. Então eu dou um Ctrl J de novo para criar uma nova camada, e vou colocar uma cor de novo só para poder mostrar. Tá vendo que ele já deu uma leve desfocadinha? Tá vendo que até que tá aparecendo a cor preta? Por isso que eu tinha até falado para cortar por dentro, para não aparecer essa cor preto em volta, que no caso é o fundo da imagem, né? Às vezes se o fundo for muito diferente, que nem aqui é um rosa pro azul, na hora que você corta você vai ver essa diferença.
mas nesse caso já está feito o corte. E é mais ou menos isso. A ferramenta caneta é treino. Não adianta você achar que você vai sair um profissional da caneta logo de início, porque não é, você vai ter que pegar o jeito, onde fazer a curva, quando fazer a curva. Eu mesmo, às vezes a gente confunde alguma coisa, fica penando para fazer uma curvinha, mas é normal. Quem trabalha com criação de logo, objeto vetorial, já está acostumado porque praticamente só usa caneta e formas. Mas no Photoshop, no GIMP, esses outros programas de imagem bitmap, quando você vai fazer uma manipulação, você corta muitas imagens. Às vezes dá para fazer o corte automático, mas na maioria dos casos a caneta é a melhor opção. E é por isso que eu quis ensinar para vocês. Bom, então eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode entrar lá no meu Instagram, que é @nielbaron.dsgn, que é meu Instagram profissional. Pode entrar lá, manda mensagem que a gente vai responder de boa. Ou coloca aí no comentário também. E é mais isso aí. Eu espero muito que você tenha curtido. Deixa o like se eu te ajudei. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por tudo e falou!